Gente, eu sou o Pavanelli, do canal Química Simples. Eu estou aqui para apresentar um novo programa para vocês. Aqui a gente vai começar com um programa que se chama Entrevistas, tá bom? Que a gente vai entrevistar vários professores, diretores e coordenadores para saber a opinião deles sobre o cenário nacional, sobre escolas e tudo mais. E também a gente vai falar sobre a parte pessoal, de todo o crescimento profissional também, de como chegaram esses professores até tal auge, né? Temos aqui então como primeiro convidado o professor Gildão, de Química também, parceiro de profissão. E aí, Gildão, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Na paz, né? Amém. Vamos lá, deixa eu te perguntar o seguinte. Você aceita alguma coisa? Uma água? Um café? Produção, faz um favor pra gente aí. Traz aí pra gente um cafezinho, uma água. Deixa eu colocar aqui. Valeu, Soneca. Pode se retirar, obrigado. Valeu. Parece que o fogão aqui tinha que ser distante, não? Dia não, eu sou Vasco. Não, Vasco, tô fora, sou vice. Gildão, deixa eu te perguntar o seguinte. Como que foi o começo da carreira e onde você se formou? Cara, foi extremamente assim, inusitado. Eu não tinha intenção nenhuma a ser professor. Fiz vários cursos, comecei vários cursos, na realidade não me identifiquei com nenhum, mas eu sempre gostava muito de química. Mas antes disso eu gostava muito de história, eu queria fazer arqueologia, mas na situação do Brasil, moleque, como se diz, né, a situação financeira da família muito aquém, meu pai e minha mãe, graças a Deus, pôde fazer o máximo para dar educação para os filhos. E é aquela velha história, tem que ser federal para estudar. E arqueologia não daria, entendeu? E eu comecei a fazer química na UFA, entendeu? E estava trabalhando com pesquisa, com corantes, um amigo de República abriu uma escola, falou, precisamos de um professor dar uma aulinha lá, o que você acha? E eu já mexia com aulinha particular. E era uma coisa que me atraiu muito, porque foi a questão financeira do estudante duro. Era um amigo de engenharia que ele cobrava R$10 a hora aula, 3 era dele, que era na casa dele, 7 pra gente. A gente duro demais. O que aconteceu? Ele arrumou 3 alunos e eu fiz uma conta rápida. Peraí, então é R$21. Então são R$21 uma hora. Então se eu tiver 3 alunos, né, por hora, em 3 horas, Já dá R$21. eu daria, seria R$21 por hora, que eram os 3 alunos juntos. Aí eu falei assim, não, peraí, então vamos fazer o seguinte, se eu arrumar mais 3 aulinhas dessa, eu vou ganhar quase um salário mínimo, que na época era de R$65. Entendeu? Então eu fiquei assim, peraí. Ganha muito melhor do que muita gente hoje, né? E assim, você como estudante, universitário, Universidade Federal, você tendo que almoçar e jantar no RU, entendeu? Uma realidade totalmente diferente, né? Que os alunos acham que a gente... nossa, vocês são milionários. Não que é isso. Perto que longe disso, né? Nossa, onde realmente eu saí a origem, realmente eu posso me falar que eu sou uma pessoa privilegiada na profissão hoje. Deixa eu te perguntar, sobre essa transição de arqueologia para química, a gente pode falar que é meio que uma transição de humanas para exatas, e você sentiu alguma coisa? Muita mudança nisso? Não, a questão é, eu sempre gostei muito de história, mas o lado folclore da história. Entendeu? Eu gostava sempre de ler muito, eu sempre gostei pelo ambiente de casa, meus pais liam muito, meus irmãos liam muito. Então você acaba se interessando pela cultura mais folclórica, não a história como ciência que vai cair no vestibular. Gostava também e tal, mas eu gostava muito de ler sobre. Eu achava que isso, aquela ideia de todo moleque, que a gente não tinha internet, não tinha informação, falava assim, eu quero ser Indiana Jones. Então é isso aí. Mas assim, a questão de formação foi na UFA. A transição para a licenciatura foi uma questão de necessidade, mas eu me apaixonei rapidamente quando esse amigo meu, eu te falei, me chamou. Eu entrei em sala e a gente sabe, né, que é igual crack. Uma pinga. E foi horrível a aula, mas acho que todo mundo, a primeira aula, dá aquela dorzinha na perna bambeia. Até hoje, o semestre começou agora com o ensino médio, vai começar, né, essa semana em relação aos cursinhos. Eu acho que o dia que você parar de ter esse digamos, frisão da coisa, sabe? Eu acho que você deixa de perder, eu acho que você perde a paixão. E lógico, tem toda uma situação financeira que a gente tem que trabalhar, né? Eu tenho uma renca de filhos, né? Então, não as pessoas perguntam se eu sou louco em relação a isso, mas
O dia que você parar de perder esse friozinho na barriga, entendeu? Aquela sensação de vai começar, larga isso, falando abre o boteco e pronto. Falando essa rinca de filhos, você tem quantos Eu tenho filhos? 3. 3 filhas? Tenho três, 2 meninas, duas meninas. e o Judinho. Quais são os nomes deles? A mais velha é a Mel, tem 11 anos, o do meio é o Enzo, tem 8, e a Nina é o gnominho da desordem, que tem 3. E eles dão muito trabalho pra você? Não, meus filhos são ímpares, na verdade, sabe, assim, mas isso vai muito da educação, não que meus filhos são melhores que os outros, não, mas eu não vi a minha filha mais velha andar, engatinhar, o tanto que eu trabalhava. Então, necessariamente, eu prometi para mim que eu não faria isso mais. Eu não trocaria a vida familiar em relação aos meus filhos, né, minha esposa, minha mãe, meu pai tinha falecido, em prol ao trabalho apenas. Então, pra você ter uma ideia, eu chegava em casa, ela estava dormindo, eu saía, ela estava dormindo. E aí minha esposa, a Luciana, deu uma dica de eu amarrar uma fitinha no braço dela, para quando ela acordasse, ela saber que o pai tinha ido ver. Porque eu chegava em casa, ela chorava. Então, a minha história de sair de Uberlândia e vir para Goiânia, ou eu ia para São Paulo já, e tal, em Franca, etc., foi extremamente uma escolha pessoal e familiar. Entendeu? O que eu devo a Goiânia é exatamente isso. Eu tenho hoje uma qualidade de vida. Entendeu? Nossa. Não, mas A gente pode colocar uma foto da filha dele, só pra galera entender. Você, quando você era aluno, você teve alguns professores marcantes, alguma coisa assim, e você dava trabalho, você chegou a ganhar advertência, suspensão? Não, eu fui expulso só. Por quê? Você bateu em alguém? Não, eu nunca fui tirado de sala, raramente me chamavam a atenção dentro de sala. A nota da escola é 6, da minha mãe sempre foi 8, entendeu? Então, lá em casa o couro comia. Mas então eu tinha muito medo, minha mãe e meu pai, em relação a isso, entendeu? E uma outra época também, né? Eu acabei o ensino médio foi em 92. Então eu peguei o finalzinho da ditadura, que você tinha que jurar a bandeira, você tinha que cantar o hino, também, entendeu? E o professor entrava e você tinha um respeito. Hoje o pessoal você fala, nossa, exagero, você levantava o professor entrar. Eu cheguei na época que eu estava na 4ª série ainda, e a diretora chegava e a gente tinha que levantar. Sim. A gente tinha que levantar e 2 vezes por semana a gente cantava o hino da bandeira. É o hino da bandeira, o pessoal não sabe o que é o hino da bandeira, entendeu? Então, assim, claro que eu não estou aqui defendendo a ditadura, eu não quero que ela volte mesmo, tá? Não peguei todo o processo, só o finalzinho, mas eu lembro dos meus irmãos falando. Mas, assim, a gente tem que lembrar que profissão, só existia basicamente 3 profissões, que era o médico, o advogado e o professor. O engenheiro não estava nessa? O engenheiro veio depois. Veio depois. Então, assim, isso meu pai conta. Meu pai nasceu em 1926, pra ser exato. Então ele fala exatamente, quando você casava com a professora, você era rico. Quando uma pessoa casava com um professor, porque era uma profissão respeitada. E ao longo dos anos a galera perdeu isso. Então eu nunca dei trabalho por esse respeito, entendeu? Que a gente tinha muito. E olha que eu estudei a vida inteira em escola pública. Entendeu? Então, assim, é muito engraçado você entrar na sala para dar aula e o menino acha ruim porque você está pagando o quadro e pede para ele ficar em silêncio. Ele, você não começou a aula. Não, eu já entrei, a aula já começou. E isso é uma coisa que eu sou muito chato. Eu sou muito chato. Mas nunca fui colocado para fora. A questão de expulsão é briga de pátio. Entendeu? Zoeira. Moleque tentado, moleque tentado, entendeu? É normal. Não, mas fora isso aí. Essa coisa sobre respeito, você acha que, por exemplo, as pessoas querem respeitar os professores na internet, essas coisas em publicações do Facebook, e o governo não respeitar? Ou o que você acha sobre isso? Não, existe o respeito, existe ainda a idolatria dos alunos para o professor. Entendeu? É até perigosa essa idolatria. A menina que apaixona, entendeu? Vira aquela coisa de ícone. Nossa, ícone. Sabe, desperta um desejo, às vezes até mesmo da primeira paixão. Eu lembro dos meus professores, uma paixão não questão de querer beijar, não. Mas ele falou, nossa, eu quero ser assim. Então, essa idolatria existe, né? Na internet existe. O governo em si foi tolindo isso, mas não é culpa exclusivamente do governo, foram dos projetos e professores que também colocaram esse projeto. A partir do momento que você, não posso dar bomba para o aluno, ele vai ficar de recuperação. Hoje não é recuperação mais, hoje é progressão.
Você chega com um menino em escola pública, no primeiro ano do ensino médio não sabe escrever, não sabe ler. Entendeu? Claro que existem escolas públicas de qualidade, mas existem aquelas que não têm a mínima qualidade. É periferia, é aquilo, outro. Chegou um tal estágio que a gente não consegue mais. Entendeu? Tem autoridade. Entendeu? Não tem, porque não é só você querer falar ao aluno ficar quieto. Mas a questão é que você também não pode chamar atenção. Tem escola particular que fala isso para você. A outra situação também é como que essa criança tem um ambiente familiar. Entendeu? O problema não é você ser pobre. O problema é você não ter educação. Entendeu? Não ter valores. E esses valores estão se perdendo. Com aquela geração que fala assim, nossa, não pode tolir o aluno, não pode tolir a criança, ele tem que saber que está errado. Não, pé de galinha não mata pintinho, não. Você dá umas palmadinhas na hora certa, não é espancar. A lei da palmada existe para que você não espanque a criança igual estão uns doidos por aí. Isso. Agora, educação você faz olhando o seu filho. Eu falo muito para os meninos, eles falam assim, a Super Nani nos ensinou demais a criar nossos filhos, porque ela nos ensinou um fator único. Fica na altura dos olhos do seu filho. Converse. O tom de voz é que ele vai entender. A mesa, Super Nani, lá nessa... E eu te falo, sabe, uma coisa que me ajudou bastante. Uma vez eu fiz uma arte quando eu tinha uns 4 anos de idade, a gente falava arte, né? Peguei um carvão e rabisquei a casa da minha tia, todinha, assim, a parede branca. Eu cheguei em casa, eu lembro disso até hoje, eu tinha uns 4 anos, assim. Meu pai me sentou na cama, conversou comigo e falou assim, você vai ser corrigido porque você fez isso. Sim. E hoje, eu vou falar pra você, todas as correções do meu pai, hoje eu agradeço. Eu da época eu ficava grilado, né? Meu pai tá me batendo. Hoje eu lembro, hoje eu vejo que não era bater e sim uma correção. O bater é o último recurso. Mas ele tem que saber que existe uma coisa pior que o castigo. Pior do que aquelas medidas que você faz, vou tirar o seu brinquedo predileto. O meu filho, por exemplo, ele não, isso não atinge ele. A gente teve que achar um ponto para que ele se sentisse incomodado. Então você tirava o melhor brinquedo dele, o brinquedo que ele mais gostava, ele arrumava o outro. Entendeu? Até que a gente tirou, tanto eu mesmo, nós tiramos os brinquedos. Ele arrumou um aviãozinho de brinquedo. Eu falei, não, moleque, agora você está desafiando. Eu falei, amassa o brinquedo. Ele virou para mim, abriu a mão e fez assim, Tipo assim, corta agora. Aí eu fui conversar com a psicóloga da escola. Ela falou assim, vamos tentar atingir de outro ponto e tal. Até que ela sugeriu assim, tenta ficar de mal dele, para ver o que acontece. Dá um gelo, né? Dá um gelo. Rapaz, ele chorava de lá e eu chorava de noite. Na noite que ele estava dormindo, ela lambia a cria. Porque no dia ele veio, papai, você pode conversar comigo? Aí foi aquela coisa assim, nossa, é diferente. Aí eu falei, tá vendo? Aí a gente achou o ponto. Aí, cara, aí foi... no final a conversa, abraço. Não, você tem que falar. Eu acho que a relação de filhos e de família é uma coisa que é única. Você tem um presente, achou, então faça ela dar certo. Entendeu? Existem concessões, não dá pra você sair depois da aula, vou tomar uma cerveja ali, vou chegar às 9 da noite, 1 hora da manhã, não é assim. Judão, mudando um pouquinho de assunto, tem alguma história muito louca, tipo assim, de quando você já virou professor e aconteceu dentro da sala de aula que você fala assim, cara, nunca mais vou esquecer isso? Não, sempre tem aquelas coisas assim que você fala, que isso, gente? Mas assim, a mais louca de todas. Não, acontece, por exemplo, quando eu tinha acho que 2 anos de aula, em Monte Carmelo, dando aula, eu pedi silêncio para uns caras, o cursinho noturno, no último horário, 10h30 da noite. E o cara retrucou de lá, e eu mandei calar a boca, ele continuou conversando, eu perguntei se ele era burro, analfabeto, e ele falou assim, vem cá e mentira. Eu falei, agora. E rachei pra cima. Sério, velho? E aí, o que rolou? Não, pô, corre que além de professor de química, ele é professor de karatê, mas assim, coisa de moleque. Você não teve nenhum processo nas costas? Não. Foi uma coisa assim, igual você falou, inusitado, né? Essa assim, talvez seja a mais estranha de todas. Mas a mais importante, aconteceu uns 3 anos depois disso, mais ou menos, um professor de história, chama Antônio Carlos Sacchoni. É excepcional, um dos caras, sabe assim, de vida que não tem igual. Ele salvou um dos empregos que eu tinha, talvez o melhor na época. Eu contei uma piada, o cara aquele professor louco, sabe, subindo no ventilador. Show! Aí ele virou pra mim e falou assim,
senta aí que eu tenho que contar uma coisa pra você. Eu tinha contado uma piada em sala, entendeu? Pesadíssima, do cursinho. E uma mãe, a filha contou a piada pra mãe, a mãe foi lá procurar minha cabeça. Era como ter sido mandado embora. E o saco foi lá e, ó, é moleque e tal. E ele salvou meu emprego. Aí ele me chamou, eu tive muita sorte. Vários professores mais experientes, aqueles, né, os estrelões da vida. Ele sentou, puxou minha orelha. Falou, ó, é o seguinte, aconteceu isso, assim, assado. Falou assim, quando é que você vai deixar de ser animador de circo e vai virar professor? Entendeu? Eu tinha um problema de disciplina. Nesse mesmo ano eu fui mandado embora de uma escola. Você tem uma excelente didática, mas você é péssima de disciplina. Então, associando essas duas coisas, principalmente essa, que foi a mais inusitada para a minha profissão, eu mudei da água para o vinho. Entendeu? E aí seguiu uma coisa mais, como você diz, profissional? Muito profissional. Não que você precise ser mal educado, ríspido, mas eu entro para dar aula. Põe limite, assim, né? Existe um limite, o menino já entende que tem que ficar sentado, quando começar. Mais ou menos assim. Porque o menino de primeiro ano você tem que sentar para ele. Basicamente você quase não dá aula, você tem que falar para ele. Você tirou uma cartilha para ele seguir, né? Então tem que ir devagar, mas você não precisa ser mal educado. Entendi. Entendeu? Mas assim, talvez essa tenha sido as duas histórias mais trash. Uma por mudar e a outra para ser o que sou hoje. Uma outra observação que a gente tem que saber muito é qual que é. Você sente muita diferença entre Uberlândia e Goiânia? Tipo, assim, o cenário escolar? Na realidade, assim, eu não sou de Uberlândia, né? Eu sou de Brasília. Fui para estudar na UF, né? Minha mãe mudou para uma cidade próxima chamada Patrocínio. Então, e minha mãe é goiana. Ela mudou para Patrocínio por causa do meu pai e tal, etc. Então, assim, em relação, eu comecei a dar aula lá, é muito diferente. Aqui você tem um aluno muito dedicado, entendeu? Mas um aluno que ele às vezes peca na maneira de estudar. O aluno, por exemplo, de Minas, não só Uberlândia, Belo Horizonte também, onde eu dei aula, você, por exemplo, vai começar o capítulo 5. Então você coloca lá, capítulo 5, ele sabe que ele tem que começar a fazer tarefa. Porque eu não vou pedir, faça 1 ao 10. Ele já sabe que ele tem que começar a fazer o exercício. Então, naquele momento, lógico, avisa em aula, gente, então dá pra gente começar a corrigir os primeiros exercícios. Eu chego na outra aula e já começo a olhar por amostragem. Quem fez, quem não fez. Porque você sabe quem fez, quem não fez. Eu tô ligado. Entendeu? Então, assim, agora aqui não. Aqui você tem que pegar o lixinho e ficar. Cadê seu exercício, filho? Cadê? Não, então é essa a diferença. Mas o aluno goiano é muito mais dedicado. E você acha... E o resultado do Enem? Você acha que Goiânia saiu legal? Saiu. Goiânia, assim, porque quando eu mudei pra cá, foi em 2008, 2009, alguma assim, coisa assim. O aluno goiano não fazia Enem. Então eu dava aula, por exemplo, em Uberaba, já em Franca, o pessoal ficava assim... Mas naquela época era o FG. Mas muito aluno daqui saía para poder fazer o FTM. Entendeu? Porque essa questão do FG, isso foi muito colocado pelos cursinhos. Tem que fazer o FG. As outras são secundárias. Então, assim, como o FTM começou a usar as primeiras porcentagens de notas, você encontrava os dois alunos ditos melhores, que era o paulista e o goiano. E o goiano perdia porque não tinha Enem. Então, a evolução aqui foi alta demais. Hoje, você tem redação aqui que você acha 900, 980, 1000. Entendeu? Eu gosto de falar, aproximadamente há 8 anos atrás, o moleque não tirava 200. Entendeu? Mas eu não sabia escrever. Aqui o aluno tem preguiça de escrever redação. A diferença, eu acho que drástica em todos os lugares que eu já dei aula no Brasil e aqui, é que o aluno agora escreve por obrigação. Mas ele não gosta. Judão, para terminar, a última perguntinha aqui é o seguinte. Na química toda lá, que a gente vê várias químicas lá, qual que é a parte que você mais gosta de ensinar? Cara, ensinar química é complicado. Porque você tem a parte que você gosta e a parte que talvez o aluno não gosta. Eu gosto muito de mecanismos de orgânica, eu gosto muito do equilíbrio, eu acho que a paixão é equilíbrio, mas o aluno não gosta nenhum das duas. Mecanismo de orgânica, SN1, SN2. Mas assim, dá para fazer um caminho mesmo com equilíbrio, porque o cara acha que o equilíbrio é só conta. Ele esquece a teoria. Então, se você fizer a coisa lá no segundo ano, ensinar para o menino. Deslocamento. Isso, entendeu? Ensinar mesmo, tá? Não é aquela coisa do chegar igual o cursinho que você vai lá e joga a matéria porque ele tem uma base. Não, é ensinar. Então, eu gosto muito disso. Gosto de ensinar a parte, por exemplo, de aplicação, entendeu? Coisas que é do dia a dia que eu te falei, cultura inútil. A HCl serve para isso. Aí o moleque já levanta a mão, você viu o Breaking Bad? Isso é mesmo, entendeu? Então essa é a parte legal. Não, dá para fazer em casa. Entendeu? Aí eu falo, dá para fazer, mas só sai amarela. Mesmo? Mas é bom, é legal. Bobeira.
Judão, para terminar de verdade agora, um bate-bola, jogo rápido, eu vou perguntar e você responde com uma palavra. Tá bom? Beleza. Um time. Galo. Uma cor. Preto. Um jogo. Ai, você quer o jogo de quê? De jogo? Que jogo? Pode Fase final da Libertadores. Ah, aí sim, hein? Aí sim. Ou imaginação. Aí sim. Uma cerveja. Panquipa. Essa eu não conheço. Depois você... Essa é do Blue Dog. Gostosuras ou travessuras? Travessuras. Um herói. Minha família. E um vilão. Inveja. Religião? Deus. Aborto. Totalmente contra. Para o ímpar? Ímpar. Ganhou, safado. Merda. Hoje à noite, aqui na selva. Não posso te contar. Essa foi a nossa entrevista. Obrigado, Judão. Eu agradeço Temos um mais uma presente vez. para você, um presente da produção. Produção, faz um favor aí pra gente. Alex! Chama o Alex. Soneca. Opa! Judão, tá demorando, mas vamos logo. Produção, aqui, faz favor. Ó, galera, presente pro... Presente pro Judão que Você entrega gosta bem. pra caramba. Valeu, Soneca. Que é um grande apreciador e degustador de cervejas artesanais e de Demais, demais. Valeu pelo presente, gente. Gente, tá acabando nossa entrevista. Se inscreva, compartilhe. E agora o Judão vai dar uma mensagem para os seus alunos, para sua galera, sua família, quem quer que seja. É com você, Judão. Primeiramente, queria agradecer o pessoal do Química Simples, tá? E o que eu posso falar para os alunos é o seguinte: assistam o canal. Todas aquelas duvidazinhas simples que você tem que dar um problema na frente, tá? Pode assistir que o pessoal tá aí para dar aquela força. O resto, um abraço minha família e obrigado pelo convite. Tamo junto. Um abraço. Valeu.